A história de Davi e Golias, acho que toda a gente a conhece, não é? Mas e se esta história for muito mais do que um simples conto antigo sobre um pastor e um gigante? E se for, na verdade, um guia prático para enfrentarmos os gigantes das nossas próprias vidas? É exatamente isso que vamos explorar agora. Para começar, vamos criar o cenário. Pensem num vale vasto, completamente silencioso. O ar ali parece pesado, denso de expectativa e de mais alguma coisa. Algo que até dá um arrepio. De um lado de uma colina estão os filisteus, confiantes, prontos para a batalha. Do outro lado, o povo de Israel, também em formação, mas a postura deles é diferente. Sente-se a hesitação, a dúvida está no ar. E é isso, aquela outra coisa que se sente no ar, é medo. Um medo tão real, tão palpável, que paralisou um exército inteiro, desde o soldado mais novo até ao próprio rei, o rei Saul. Mas porquê? O que é que poderia causar um pavor assim tão absoluto? A resposta está ali, bem no centro do vale. Um único homem, mas um homem que, sozinho, era a personificação da guerra. O nome dele era Golias, e era ele a fonte de todo aquele medo. Só para termos uma ideia, Golias tinha quase 3 metros de altura. 3 metros. Era literalmente uma montanha de músculo e fúria, uma figura tão imponente que a sua simples presença já era uma arma psicológica. E não era só a altura, não. A armadura dele parecia impenetrável. A sua voz, quando ele gritava os seus desafios diários, soava como um trovão a ecoar pelo vale. Ele era, em todos os sentidos, a imagem de uma força invencível. E por isso, ninguém se atrevia a mexer-se. Ninguém. É aqui, no meio deste cenário de medo paralisante, que a nossa história dá uma reviravolta. E não é com chegada de outro guerreiro ou de um grande exército, nada disso. É com um jovem pastor que vinha apenas trazer comida aos seus irmãos. O nome dele era Davi. E o contraste, nossa, não podia ser maior. De um lado, um gigante temido, coberto de ferro, armado até aos dentes. Do outro, um jovem pastor, sem armadura, cujas únicas armas eram uma funda e algumas pedrinhas. Honestamente, no papel, isto não parece uma luta, parece um massacre anunciado. Davi era completamente diferente de todos os outros no campo de batalha. Ele não era um soldado treinado. Chegou a recusar a armadura do rei porque para ele aquilo era estranho, não lhe servia. Mas ele tinha algo que nem o gigante, nem o exército de Israel pareciam ter naquele momento. Uma fé que não se abalava. E aqui está o ponto-chave de tudo. É a perspectiva. Para todos os outros, Golias era um obstáculo impossível, um perigo de morte. Mas para Davi, Golias era uma oportunidade de mostrar que havia uma força maior em jogo. Ele não viu um gigante, viu um homem a desafiar o Deus em que acreditava. E pronto, o palco está montado. Vamos ver agora como é que esta perspectiva única se transformou em ação. Porque a batalha que se seguiu não foi vencida na força bruta, não. Foi vencida com precisão e com uma convicção inabalável. Antes mesmo de dar um único passo na direção do gigante, Davi foi buscar a sua confiança à experiência que já tinha. Ele lembrou ao rei Saul e a si mesmo que já tinha enfrentado perigos mortais antes, leões, ursos, e que não tinha sido a sua própria força a salvá-lo. Essa mesma fé era a sua armadura agora. Então ele rejeitou o equipamento de guerra convencional. Em vez disso, confiou nas ferramentas que conhecia, as ferramentas do seu ofício de pastor. Uma funda, uma arma que exige uma perícia e precisão incríveis, e 5 pedras lisas. Aquilo que parecia ser a sua fraqueza, não ser um soldado, acabou por ser a sua maior força. A troca de palavras antes da luta diz tudo. Golias gozou com a aparência de Davi, claro. A sua confiança estava nas suas armas físicas, na sua força. Mas a resposta de Davi, redefine completamente o campo de batalha. Ele declara que a sua força vem de um lugar totalmente diferente, um lugar que Golias não podia ver nem compreender. E então aconteceu. Davi não hesitou, correu na direção do perigo, colocou uma pedra na funda, girou-a e lançou-a. O único projétil, perfeitamente direcionado, encontrou o único ponto vulnerável na armadura de Golias. E o gigante caiu. O vale ficou em silêncio mais uma vez, mas agora era um silêncio de espanto. O que Davi nos ensina aqui é esta poderosa definição de propósito. Ele transformou um momento de crise nacional numa demonstração de fé. O gigante não era o fim da história, era o palco onde um milagre ia acontecer. Então, por que esta história, com milhares de anos, ainda nos toca tanto hoje em dia? Simples, porque todos, nas nossas vidas, enfrentamos gigantes.
Eles podem não ter 3 metros de altura, é verdade, mas parecem igualmente imponentes. Este é um bom momento para refletir. Qual é o gigante que se ergue no vale de cada um de nós? Aquele desafio que parece tão grande que nos paralisa de medo, que nos faz sentir pequenos e impotentes. Estes são alguns dos gigantes modernos. O medo do futuro, o peso esmagador das dívidas, o diagnóstico de uma doença, a sombra da tristeza ou a dor da solidão. Estes desafios podem parecer tão invencíveis como Golias pareceu ao exército de Israel. Mas a lição final, e talvez a mais importante da história de Davi, é uma mensagem de esperança. Ele não entrou naquele vale sozinho. E essa é uma lição fundamental. Ninguém precisa de o fazer. A história deixa-nos um plano de ação simples, mas muito profundo. Primeiro, confiar. Confiar que existe uma força maior a lutar connosco. Segundo, crer. Crer na vitória, mesmo quando as probabilidades parecem impossíveis. E terceiro, avançar. Não ficar paralisado pelo medo, mas dar o primeiro passo em direção ao gigante. No fim de contas, a mensagem que fica desta história não é sobre a força de Davi ou a fraqueza de Golias, é sobre o poder intemporal da fé. A mesma fonte de força que permitiu a um jovem pastor derrotar um gigante continua disponível. O tamanho do problema nunca é maior que o poder que nos apoia. A verdadeira questão, então, é com que olhos é que nós escolhemos ver os nossos gigantes?